Você já percebeu que, mesmo quando tudo está em silêncio, sua mente continua barulhenta? Você tenta focar, mas em poucos segundos sente vontade de checar o celular. Você começa algo importante, mas sem perceber já está em outra aba, depois em outra, depois em outra. E no final do dia, fica com aquela sensação estranha, cansaço mental, ansiedade e a impressão de que seu cérebro não obedece mais você. Mas e se eu te dissesse que isso não é um defeito seu? E se eu te dissesse que o seu cérebro não está fraco, não está preguiçoso, não está quebrado? Ele está sendo moldado. Neste vídeo, você vai entender o que as redes sociais estão fazendo com o seu cérebro, como isso altera sua atenção, sua memória e sua emoção, e por que nunca foi tão difícil pensar com clareza quanto agora. O que você vai ouvir aqui não é opinião, é neurociência, é psicologia comportamental e é o retrato silencioso de uma transformação mental que já está acontecendo dentro de você. Durante mais de 300 mil anos, o cérebro humano evoluiu em um ambiente extremamente específico, um ambiente onde atenção significava sobrevivência, silêncio era comum, estímulos eram raros, e decisões tinham consequências reais. Nosso sistema nervoso foi moldado para lidar com escassez, não com excesso. Cada estímulo novo era importante. Cada novidade podia significar comida ou perigo. Por isso, o cérebro desenvolveu um mecanismo poderoso, a atenção automática ao novo. Tudo que se move, pisca ou muda rapidamente ativa sistemas primitivos do cérebro. Isso funcionava perfeitamente na natureza. Mas agora, pela primeira vez na história, esse mesmo cérebro foi colocado dentro de um ambiente artificial, onde o estímulo nunca acaba. Um ambiente onde há novidades infinitas, recompensas imediatas e nenhuma pausa natural. Esse ambiente tem nome: redes sociais. Antigamente, quando algo acabava, o cérebro descansava. Um livro terminava, um episódio acabava, um jornal tinha a última página. Hoje, não. O feed não acaba. O próximo vídeo já está pronto. O próximo estímulo já está esperando. Esse design não é acidente. Pesquisadores em ciência comportamental chamam isso de loop de recompensa variável. É o mesmo princípio usado em cassinos. Você nunca sabe exatamente qual será o próximo conteúdo. Às vezes é incrível, às vezes é medíocre, mas o cérebro aprende que talvez o próximo seja melhor, e essa incerteza mantém você preso. O neurocientista Andrew Huberman explica que o cérebro libera dopamina mais intensamente na expectativa da recompensa do que na recompensa em si. Ou seja, não é o vídeo que vicia, é a antecipação do próximo. Esse mecanismo, repetido centenas de vezes por dia, começa a reconfigurar a forma como sua atenção funciona. Existe um erro comum: achar que dopamina é o hormônio do prazer. Ela não é. A dopamina é o neurotransmissor da motivação, da busca e do foco. Ela diz ao cérebro: isso é importante, repita. O problema não é a dopamina existir. O problema é o volume e a frequência. Quando você passa horas consumindo estímulos rápidos, vídeos curtos, notificações, likes, mensagens, novidades constantes, o cérebro entra em um estado de hiperestimulação dopaminérgica. E aqui está o ponto crítico. Quanto mais dopamina artificial você recebe, menos sensível seu cérebro se torna a ela. É um processo chamado downregulation. O mesmo estímulo começa a gerar menos impacto. Então, você precisa de mais rápido, mais intenso, e tudo o que é lento começa a parecer insuportável. É por isso que ler um livro parece difícil, estudar parece impossível, trabalhar exige esforço absurdo, ficar em silêncio gera ansiedade. Não porque essas atividades são ruins, mas porque elas não competem com o nível de estímulo que seu cérebro está acostumado. A psiquiatra Anna Lembke, professora de Stanford e autora do livro Dopamine Nation, afirma: estamos vivendo na era do excesso de dopamina, e o cérebro humano não foi desenvolvido para isso. Quando o nível basal de dopamina sobe artificialmente, atividades normais deixam de gerar motivação. O cérebro entra em um estado paradoxal, hiperestimulado, mas apático, conectado o tempo todo, mas mentalmente exausto.
Outro efeito silencioso das redes sociais é a fragmentação cognitiva. Cada vez que você troca de aplicativo, responde uma notificação, abre uma nova aba, interrompe uma tarefa, seu cérebro paga um preço. Estudos da Universidade de Stanford mostram que o cérebro não faz multitarefa, ele apenas alterna rapidamente entre focos. Cada troca consome energia mental, cada troca reduz depois, cada troca deixa resíduos de atenção. No final do dia, sua mente está cansada, não porque trabalhou muito, mas porque nunca conseguiu entrar em foco profundo. Esse estado mental contínuo gera consequências emocionais, ansiedade sem motivo claro, irritação constante, sensação de urgência permanente, dificuldade de relaxar de verdade. O cérebro entra em modo de vigilância, sempre esperando algo novo, sempre pronto para o próximo estímulo, sempre inquieto. E o mais perigoso, isso começa a parecer normal, mas não é. Quando alguém não consegue focar, a narrativa interna costuma ser cruel. Eu sou fraco, eu não tenho disciplina, eu não consigo manter constância. Mas isso ignora um fato central. Você está tentando viver com um cérebro biológico dentro de um ambiente digital projetado para sequestrar sua atenção. Ex-funcionários de grandes empresas de tecnologia já admitiram publicamente que as plataformas são construídas baseadas em engenharia comportamental. Cada detalhe é testado: cores, sons, tempo de carregamento, transições, notificações, tudo para maximizar tempo de permanência. Não porque querem te prejudicar, mas porque a atenção virou moeda. Hoje, você não é apenas usuário, você é o produto. Quanto mais tempo você passa rolando, mais dados são coletados, mais anúncios são exibidos, mais lucro é gerado. Isso cria um conflito direto com seu cérebro. O que é bom para a plataforma é ruim para sua atenção. O que mantém você engajado é o que fragmenta seu foco. E isso nos leva a uma conclusão desconfortável. Se você não proteger sua mente, ninguém fará isso por você. Mas aqui está a parte importante. O cérebro é plástico. Ele muda, ele se adapta, ele aprende novos padrões. Da mesma forma que foi condicionado à distração, ele pode ser recondicionado ao foco. Mas antes disso, você precisa entender o erro mais perigoso que as pessoas cometem quando tentam recuperar sua atenção. E é isso que vamos explorar agora. Existe uma mentira moderna que precisa ser quebrada. A ideia de que, se você não consegue focar, é porque não quer o suficiente. Isso é falso. Força de vontade não é uma fonte infinita. Ela é um recurso biológico limitado. Quando você passa o dia inteiro reagindo a estímulos, tomando microdecisões, mudando de foco a cada minuto, sua força de vontade se esgota. A neurociência chama isso de fadiga decisional. Quanto mais decisões você toma, menos controle consciente você tem sobre comportamento. E as redes sociais exploram exatamente isso. Elas aparecem quando sua energia mental está baixa, quando sua resistência está menor, quando seu cérebro está mais vulnerável. Você não perde foco porque é fraco, você perde foco porque está cansado demais para resistir. Outro efeito silencioso é que as redes sociais treinam seu cérebro para reagir, não para agir. Você não decide mais o que pensar, você responde ao que aparece. Notícias, opiniões, polêmicas, conteúdos emocionais, tudo chega até você sem esforço. E aos poucos, o cérebro desaprende a iniciar processos mentais profundos. Planejar fica difícil, refletir fica pesado, pensar no longo prazo parece distante. Você vive em resposta constante ao ambiente. Isso cria um cérebro sempre ocupado, mas raramente produtivo. A atenção é a porta de entrada da memória. Se você não presta atenção de forma contínua, o cérebro não consolida a informação. Estudos mostram que o consumo fragmentado de conteúdo reduz a capacidade de retenção e aprendizado profundo. Você consome muito, mas lembra pouco. Sabe de tudo um pouco, mas nada profundamente. Isso gera uma sensação estranha. Você sente que está sempre atrasado, sempre precisando consumir mais, sempre tentando alcançar algo, mas nunca chega lá. Existe um impacto ainda mais profundo. Quase ninguém fala sobre isso. As redes sociais afetam quem você acha que é. Você se compara o tempo todo. Corpos, estilos de vida, sucesso, produtividade, felicidade. O cérebro não foi feito para se comparar com milhares de pessoas todos os dias. Essa comparação constante gera insatisfação crônica, sensação de inadequação
depressão, ansiedade silenciosa, perda de autoestima. E quando a mente está emocionalmente instável, o foco desaparece. Você não consegue se concentrar quando está tentando provar algo o tempo todo. Conteúdos que geram raiva, medo ou choque têm prioridade no cérebro. Isso é biológico. As plataformas sabem disso. Por isso, conteúdos extremos são impulsionados. Polêmicas performam melhor. Indignação gera engajamento. Mas viver sob estímulo emocional constante mantém o cérebro em estado de alerta. E um cérebro em alerta não entra em foco profundo. Ele sobrevive, ele reage, ele se defende, mas não cria. Nada disso acontece de um dia para o outro. É lento, gradual, quase invisível. Mas depois de meses ou anos, o resultado aparece. Dificuldade de concentração, mente inquieta, sensação de vazio, perda de direção e queda de performance. E então você tenta se organizar melhor. Baixa um aplicativo, faz uma lista, assiste mais vídeos sobre produtividade, mas nada muda, porque o problema não é a organização, é ambiente mental. Agora vem a parte mais importante de todo esse vídeo. Você pode recuperar seu foco, você pode reconstruir sua atenção. E você não precisa sair do mundo moderno para isso, mas precisa agir de forma estratégica. O erro mais comum é tentar cortar tudo de uma vez. Isso não funciona. O cérebro entra em abstinência, a ansiedade aumenta e você volta pior. A solução não é eliminar estímulo, é reduzir picos artificiais. Você precisa abaixar o volume do ambiente. Menos notificações, menos feeds infinitos, menos alternância de tarefas. Quando o ruído diminui, o cérebro começa a se reorganizar. Durante alguns dias, você precisa criar um espaço de recuperação, não como punição, mas como ajuste. Reduzir consumo de vídeos curtos, definir horários específicos para redes sociais, evitar celular ao acordar e antes de dormir. Nos primeiros dias, o desconforto aparece. Isso não é falta, é recalibração dopaminérgica. O cérebro está reaprendendo a operar sem excesso. Depois da redução, vem a reconstrução. O foco não volta de uma vez, ele é treinado. Comece pequeno, um bloco, uma tarefa, um tempo curto, sem interrupção. Quando você sustenta a atenção por alguns minutos, o cérebro aprende novamente que isso é seguro. Com o tempo, o foco se aprofunda, a mente desacelera, o pensamento ganha clareza, a produtividade deixa de ser forçada. Existe algo essencial que foi eliminado da vida moderna: o tédio. E isso foi um erro. Tédio é o espaço onde o cérebro cria, conecta ideias e se organiza. Quando você preenche cada segundo com estímulo, não sobra espaço para pensamento profundo. Aprender a ficar alguns minutos sem estímulo não é perda de tempo, é treinamento mental. Nada disso funciona sem sono. Dormir mal mantém o cérebro em estado inflamatório, reduz a atenção, prejudica a memória e impulsionalidade. Sem sono, o cérebro busca recompensas rápidas para compensar e isso alimenta o ciclo da distração. Dormir bem não é luxo, é estratégia cognitiva. Existe uma ideia perigosa de que já foi tarde demais. Isso também é falso. O cérebro muda ao longo da vida inteira. Neuroplasticidade não acaba, ela responde ao ambiente. Quando você muda o ambiente, o cérebro responde. No mundo atual, foco virou um ato de rebeldia. Não porque é raro, mas porque exige consciência. Você não precisa competir com o algoritmo. Você precisa sair do jogo quando for necessário. Quem controla sua atenção, controla sua vida. As redes sociais não são o mal absoluto, mas elas não foram feitas para proteger seu cérebro. Se você não criar limites, ninguém criará por você. O foco não desapareceu, ele foi condicionado a se dispersar, e tudo que é condicionado pode ser recondicionado, passo a passo, sem culpa, sem pressa. Quando você recupera o foco, recupera a clareza, recupera a direção, recupera a presença, e isso muda tudo. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você não tinha percebido antes, inscreva-se no canal. Aqui, o conteúdo não é feito para te distrair, é feito para te devolver controle mental. Deixe um like para que mais pessoas recebam esse conteúdo e compartilhe com alguém que você sabe que anda cansado, ansioso e sem foco.